E nessa terça-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Ivan, delegado da Polícia Civil, que vai trazer informações para o público de casa sobre segurança pública aqui no litoral do estado. Doutor, tivemos nos últimos dias uma redução, nas últimas semanas, uma redução no número de homicídios aqui no litoral paranaense. Mas, nos últimos dias, algumas ocorrências, 2 homicídios aqui na cidade de Paranaguá, uma tentativa de homicídio também aqui. E essas ocorrências chamam a atenção da população, porque até então a gente estava com uma certa tranquilidade, uma tranquilidade que, segundo nossas conversas aqui mesmo, era resultado de uma situação de trabalho da Polícia Civil, de operações, e aí de repente a gente lidar com o final de semana com tantas situações, com homicídios, com tentativas de homicídios. Como é que estão as investigações? Mas começando por esses 2 homicídios que aconteceram aqui no litoral do estado. Já há uma linha de investigação nesses 2 casos? Muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado novamente pela oportunidade. Bom, respondendo à tua pergunta, realmente nós tivemos recentemente uma diminuição no número de homicídios aqui na cidade de Paranaguá e recentemente esse número começou a subir. Estamos bastante atentos a isso. Como um problema complexo que é, Paranaguá historicamente sempre teve as suas peculiaridades em termos de segurança pública, é evidente que é um problema complexo e um problema complexo nunca tem uma solução única, ou pelo menos simples. Foram vários fatores, dentre esses fatores as operações desencadeadas pela Polícia Civil, que tiraram de circulação diversos indivíduos que vinham praticando esses crimes de forma sistemática na cidade. Infelizmente, nós sabemos das condições da realidade da cidade e sabíamos que cedo ou tarde esses números começariam a subir novamente, por isso que estávamos atentos. Especificamente agora nesses 2 casos do final de semana, já temos investigações em andamento, já há linhas de investigação sendo apuradas, porém, como são investigações que ainda estão num estágio muito inicial, por uma questão de cautela, não é possível fornecer muitas informações nesse momento, mas oportunamente, tão logo quanto possível, será divulgado. Doutor, também tivemos uma situação de uma tentativa de homicídio na região central de Paranaguá. Quem não conhece a cidade, quem é de fora de Paranaguá, talvez não saiba, a região central aqui, principalmente domingo pela manhã, é uma região com pouca movimentação, Aliás, eu diria que qualquer região central de grandes cidades, Domingo pela manhã não tem tanta movimentação assim. Mas é uma região também residencial, que tem várias residências, tem moradias aqui, e as pessoas se assustaram, porque plena luz do dia, uma tentativa de homicídio, ainda bem, não terminou de forma trágica, e por muito tempo a gente sempre noticiou que a bandidagem geralmente tem medo de atuar à luz do dia, Geralmente atua às escondidas, durante a madrugada, e dessa vez não, atuando durante a linha do dia. Nesse caso, a luz do dia, perdão, nesse caso, já há também uma linha de investigação, já é possível identificar quem foi o autor dessa tentativa de homicídio, ou a Polícia Civil ainda não tem informações sobre o autor e conta, é claro, com a participação da população? Nesse caso, já há uma linha de investigação. Essa investigação ela está avançada. Novamente, trata-se da mesma situação, é muito recente. Então, infelizmente, nesse momento, detalhes dessa investigação não podem ser abertos. Portanto, no entanto, melhor dizendo, preciso salientar, de fato, como tu mencionou, eles estão audaciosos. E justamente por causa dessa audácia que é preciso deixar um recado claro. A Polícia Civil não irá tolerar esse tipo de conduta, esse tipo de criminalidade na cidade de Paranaguá. Todos os nossos esforços estão empenhados nesse momento, não só nesse caso, mas em todos os últimos casos que aconteceram, e cedo ou tarde nós chegaremos nesses autores. Não iremos tolerar esse tipo de coisa e não iremos permitir que os índices de criminalidade, principalmente aqueles envolvendo ocorrências letais na cidade de Paranaguá, saia do controle. Doutor, agora falando de uma situação onde esse trabalho de investigação da Polícia Civil resultou na prisão de pessoas acusadas de um sequestro que terminou com um homicídio. Como é que foi esse trabalho? 3 pessoas foram levadas à delegacia, 3 pessoas foram presas. Como é que se deu esse trabalho pela Polícia Civil para chegar à prisão dessas pessoas? Este é um bom exemplo de um caso onde a Polícia Civil agiu de forma
extremamente rápida e, mais do que isso, é uma resposta a essa criminalidade audaciosa. E hoje eu posso afirmar com tranquilidade que quem comete esse tipo de ocorrência, esse tipo de crime de ocorrência letal em Paranaguá é aventureiro. É aventureiro porque, em questão de pouco tempo, ou um pouco mais de tempo, mas cedo ou tarde, nós bateremos a porta desses indivíduos para levá-los à justiça. Nesse caso em específico, a investigação começou como um caso de sequestro. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso a partir da denúncia, vamos chamar assim, em português claro, a partir da denúncia da mãe da vítima, que procurou a Delegacia de Paranaguá para solicitar ajuda para localizar o seu filho. A partir desse momento, as equipes de policiais aqui da Delegacia de Paranaguá trabalharam sem descanso. São homens e mulheres abnegados que dormiram muito pouco ao longo desses dias. Ao longo do tempo, conforme a linha de investigação ia avançando, infelizmente se localizou o corpo da vítima lá na região da Floresta, na divisa entre Paranaguá e Morretes. E o caso passou a ser tratado não mais como de sequestro, claro, houve um sequestro anteriormente, mas também de homicídio. Como a investigação ela já estava avançada, nós já tínhamos suspeitos sob monitoramento. Na última sexta para sábado, nós desencadeamos operações aqui na cidade de Paranaguá que resultaram na prisão desses 3 indivíduos suspeitos de envolvimento. A investigação continua no sentido de esclarecer melhor a conduta de cada um deles, qual o envolvimento deles nesse sequestro e homicídio, e também para que nós consigamos apurar os nomes dos demais envolvidos, para que eles possam, justamente por um crime bárbaro como esse, serem levados à justiça para que respondam pelas suas atitudes. Doutor, com frequência, sempre que o senhor participa do Bom Dia Eleitoral, também o doutor Nilson Diniz, que frequentemente vem aqui, a gente sempre pergunta sobre o trabalho da Polícia Civil, sobre esse processo de investigação. E é claro, vocês acabam não divulgando tantas informações, claro, para não comprometer essa investigação, esse trabalho que precisa ser minucioso. E aí, às vezes, a população fica pensando, a polícia não está falando o que está fazendo, é porque não está trabalhando tanto assim, é porque não está atuando, quando é exatamente o oposto. Esse é um trabalho silencioso, é um trabalho que precisa, sim, acontecer nos bastidores, sem tanta divulgação. Claro que há esse compromisso em informar a sociedade, mas há também a importância de manter em sigilo informações cruciais para a investigação, para não atrapalhar o andamento de todo o trabalho, né, doutor? Com certeza. Na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas vezes até eu recebo esse questionamento. Onde está a Polícia Civil, que nós não enxergamos no dia a dia? Muito bem, vamos lá. Polícia Militar, a função constitucional da Polícia Militar é o policiamento preventivo ostensivo, é para impedir que o crime venha a acontecer. Por isso que nós enxergamos uma guarnição da Polícia Militar andando pela cidade com uma viatura ostensiva, para que o criminoso enxergue aquela guarnição e pense na cabeça dele, tem policiais ali, não vou cometer o crime. Porém, uma vez que o crime aconteceu, a quem cabe a atribuição para a investigação da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, trabalhando principalmente com investigação, com inteligência, isso se faz de forma discreta, de forma sigilosa. Existe dentro de toda a doutrina o seguinte entendimento: o criminoso ele tem a seguinte vantagem, ele escolhe quando o crime acontece. Afinal de contas, ele é criminoso, então ele se utiliza da surpresa para cometer o crime. Então, o Estado como um todo, vamos colocar assim, as instituições, os órgãos de segurança, principalmente no caso a Polícia Civil, qual é a vantagem que ela tem? Ela trabalha de forma discreta. Ninguém sabe que está sendo investigado, somente a partir de determinado momento. A Polícia Civil ela trabalha de forma descaracterizada na maior parte do tempo. Ou seja, a população pergunta, onde está a Polícia Civil? A Polícia Civil está do seu lado, mas você não enxerga, porque nós estamos lá observando de forma discreta para coletar essas informações e poder levar ela para a Justiça. O nosso trabalho é acompanhado pelo Ministério Público, o nosso trabalho é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil, o nosso trabalho é acompanhado pelo Judiciário. Nós somos controlados e nossas ações são controladas por diversos órgãos. Por isso que nós trabalhamos dessa forma. Quando a Polícia Civil sai com as viaturas preta e branca caracterizadas na rua, é porque já existe um trabalho investigativo que muitas vezes durou meses de trás.
daquela ação. Aquele trabalho, no momento que nós saímos à rua de forma ostensiva, é para dar cumprimento a ordens judiciais que foram deferidas pelo Poder Judiciário com base em uma investigação que muitas vezes levou muito tempo até chegar naquele ponto. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. É sempre uma aula de segurança pública tê-lo no Bom Dia Litoral e até uma próxima oportunidade. Um abração. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição. Um abraço, até mais.